No episódio de hoje a gente fala com o diretor do Digo, um festival de cinema da diversidade sexual e de gênero. Também depois a gente mostra um pouco da parada LGBT de Goiânia e no meio de tudo isso a gente ainda fala de música, poesia e tem também dicionarte. Bora pro bate-papo? Bom, o Digo é um festival que mostra a diversidade sexual e de gênero através de filmes que são produzidos no mundo todo. O Cristiano é o diretor do Digo, esse festival, e também é produtor audiovisual. Cristiano, tudo bem? Tudo bem. Cristiano, como que a diversidade sexual e de gênero, ela se relaciona com a cultura de uma sociedade, do seu ponto de vista? Então, a diversidade sexual e de gênero no festival de cinema é extremamente importante para ensinar para o público que tenha interesse, não só LGBT, mas o público em geral, conhecer um pouco das dificuldades do dia a dia, das dificuldades de aceitação, né? Às vezes até por causa dessa pressão da sociedade, e ver essas coisas bonitas, essas criações maravilhosas, que falam muito mais da humanidade, muito mais do ser humano, né? Eu fiz um curso de curta-metragem na Rosa Berardo, e aí comecei com esses curtas LGBT, que tiveram um sucesso imenso, né, em vários festivais aí do mundo, no Brasil. E aí eu percebi que aqui no Centro-Oeste, né, não só em Goiás, mas nos outros estados também, não existia nenhum festival relacionado à diversidade. E aí nós conseguimos correr atrás de apoio, a gente conseguiu aqui o Cinecultura, o espaço, e foi lindo, foi incrível, a gente teve público sim, né, que interessado, tirou bastante dinheiro do bolso, mas conseguiu trazer gente de fora, trazer escritores que lançaram livros. E você acredita que o cinema, né, ele tem essa capacidade de repente, desmistificar esse tipo de visão de que não tem público ou é um público muito restrito e que deve ser feito de uma maneira menos visível? É importante falar porque para todo mundo ver um filme relacionado à sexualidade é um aprendizado diferente. Então tem que ser visto sem preconceito, tem que ser visto realmente de cabeça aberta, tem que entender que existe mil nuances, né, da sexualidade. Que muitos termos que a gente não conhece, muitas vivências que a gente não conhece. Então, com o filme, você já vê lá na tela, você já sai pensando naquilo, né? Em alguns momentos até se reconhece, se reconhece na situação enquanto ser humano, como né? ser humano, independente da sexualidade. Legal, bacana. Cristiano, obrigado, valeu demais aí. Muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz de estar aqui. Obrigado mesmo. Bom demais. Bom, e já que a gente está falando de cinema, vamos conferir agora o Cinefilia. Olá, eu sou Pedro Novaes, sou diretor e roteirista de cinema e estou aqui para falar com vocês um pouco sobre um dos meus cineastas favoritos, que é o Kenji Mizoguchi. O Mizoguchi não se dá a emoções fáceis, apesar de que muitos filmes dele sejam melodramas. Mas o Mizoguchi ele trabalha o melodrama de uma maneira que ele contém o melodrama e as emoções que estão em jogo no melodrama, né? O David Bordel, que é um pesquisador americano de cinema, talvez um dos teóricos mais importantes contemporâneos de cinema, ele faz uma comparação dizendo que o Mizoguchi ele contém o melodrama ao máximo, que ele destila as emoções do melodrama à sua essência e trabalha melodramas extremamente contidos, né? Por isso ele chegar nos filmes dele e começar a assistir os filmes do Mizoguchi nem sempre é muito fácil. Mas quem consegue entender a maneira como ele trabalha e consegue entrar no universo do Mizoguchi obtém um retorno e um prazer muito grande porque os filmes dele são fantásticos, né? Ele é um cara da imagem que procura
extrair o máximo de expressão emocional e narrativa que ele pode das imagens que ele tem, né? Nesse sentido, ele é muito mais um cineasta da encenação do que da montagem, né? É muito útil para a gente entender o cinema, a gente pensar os filmes um pouco nessa oposição, né, de que todo realizador ele trabalha com um pouco dessas duas coisas, né? A encenação é tudo aquilo que acontece dentro da cena, né? Tem a ver com fotografia, com a movimentação dos atores, com luz, com a arte, a cenografia dentro do quadro, o som. Enquanto que a montagem é a maneira como a gente corta e a gente ordena os sucessivos planos de um filme. Assim, em alguma medida essas duas coisas elas se opõem e se complementam. Quando a gente lê uma lição muito grande para quem faz filmes hoje, a gente devia assistir, quem faz filmes, gosta de filmes ou tem pretensão de fazer filmes, devia assistir um filme do Mizoguchi por dia. Então eu sugiro começar talvez pelos últimos filmes dele, como Rua da Vergonha, Oharu, A Vida de uma Cortesã, O Intendente Sancho ou Contos da Lua Vaga, que são 4 obras-primas. E a partir daí, caminhando em direção à primeira parte da carreira dele, que abrange um monte de filmes que são mudos, inclusive, né? Mas é um cineasta sensacional que eu sugiro todo mundo assistir. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Enredo Cultural de volta. Hoje estamos falando sobre diversidade sexual e de gênero. Daqui a pouco a gente confere um bate-papo com a Cristiane Beatriz, que é presidente do Fórum das Transsexuais de Goiás. Mas antes, vamos de UFG na cidade. Bom, a UFG tem alguns projetos de extensão que têm inserido Goiânia no cenário cultural nacional através de concertos. E a professora Giovana Carneiro vai explicar um pouco sobre esses projetos de extensão e essas ações que têm colocado Goiânia em destaque. Professora, quais são esses projetos, essas ações que a UFG vem realizando? Eu e a professora Ana Flávia somos professoras da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG e há 10 anos nós trabalhamos com concertos em Goiânia. Então nós temos várias séries de concertos. Concertos na cidade, que é uma parceria com o Sesc Cidadania. Os concertos do UFG, que acontecem aqui no Centro Cultural aos domingos às 11 horas da manhã. E além disso, nós temos outras inserções, como os concertos didáticos para a juventude, quando a gente convida jovens das escolas municipais e estaduais para virem assistir o concerto, assistem uma palestra, fazem uma visita guiada, tomam um lanche com a gente, conversam sobre música. E de 2 em 2 anos, esse é o 3º ano, que a gente faz o Simpósio Internacional da Performance. Qual é a novidade ou o diferencial desse Simpósio Internacional de Performance? Bom, a primeira coisa é uma semana intensa de música de câmara, piano e cordas, violino, viola, violoncelo e contrabaixo e o piano. Essa qualidade musical que esses projetos têm oferecido tem atraído bastante plateia, né, nos últimos anos. Tem. Como o hábito de assistir concerto é como o hábito que a gente tem de ir ao cinema, de ir ao teatro. Se tem sempre concerto, a gente começa a ir e começa a achar bom. Então, essa é a ideia dos concertos em Goiânia. Então, a universidade entra em todos os projetos. Eu e a professora Ana Flávia somos o UFG, somos professoras da UFG. Os nossos projetos são projetos de extensão, mas, claro, nós precisamos de dinheiro. E o dinheiro nós vamos buscar nas leis de incentivo. E, fora isso, a universidade nos apoia. Nós temos uma disciplina chamada Formação de Plateia em Música, onde alunos das outras disciplinas frequentam a nossa aula. E essa aula é nada mais do que convidar os alunos para ir ao concerto. Se você que ainda não conhece, pode buscar mais informações e passar a acompanhar essas séries de concertos que acontecem aqui
em Goiânia. Isso, nós temos um site, www.concertosemgoiania.com.br, temos Facebook, Instagram, tudo Concertos em Goiânia, e lá vocês vão encontrar toda a programação dos concertos em Goiânia. Seja nas artes plásticas ou na cultura popular, há sempre uma curiosidade que a gente aprende aqui no Dicionarte. Olá, tudo bem? Meu nome é Vinícius Lousa, eu sou motion designer. Estou aqui para falar para vocês o que é videografismo, né? O videografismo é a união de design e animação. E também a gente precisa de conhecimentos em cinema, fotografia, em arte, em música, até física e matemática. O videografismo é essa área multidisciplinar, né? A gente cria essa ideia, depois passa para o roteiro. O roteiro ele vai explicar de uma melhor forma como isso pode ser encadeado, né? O storyboard ele é como se fosse uma história em quadrinhos. Então a gente pega o roteiro e vai desenhando cena a cena. Com esse storyboard feito, a gente começa a trabalhar, no meu caso, eu trabalho digital. Então eu levo todo esse material que está no storyboard desenhado à mão para dentro do computador e começo a desenhar. E aí depois, com todo esse material preparado, a gente leva para animação, e aí ela pode ser animação 2D ou 3D. Ao mesmo tempo que é feito todo esse processo de vídeo, a gente está desenvolvendo a parte de áudio. Então a gente precisa mandar isso para um locutor, ele vai contar toda essa história com uma voz mais bacana, assim, né? Depois de tudo isso feito, a gente parte para a parte de trilha, que seria uma música, que vai dar a emoção do filme. Depois a gente vai para os efeitos sonoros. Com tudo isso feito da parte de áudio, a gente vai para a mixagem. Com essa parte de vídeo e áudio feita, a gente vai para a finalização, onde a gente pega todo o material de vídeo desenvolvido e áudio e coloca tudo junto e ali faz uns retoques de cor, de iluminação, alguma questão que esteja fora dos padrões da TV ou da própria internet. A Parada LGBT é outro evento que procura dar visibilidade para o movimento. Esse movimento que luta por direitos básicos e também comemora as conquistas. O Enredo Cultural participou da Parada LGBT de Goiânia. Confira! Cristiane Beatriz é uma das pessoas que organiza essa Parada LGBT aqui em Goiânia. Cristiane, por que o tema desse ano é Goiás sem transfobia? Exatamente. Decidimos por esse tema devido aos constantes crimes que vem acontecendo, principalmente com a população de travestis e transexuais no estado de Goiás e em todo o Brasil. Apesar dos crimes, você percebe que a sociedade tem tido um pouco menos de preconceito com o movimento LGBT? Sim, tem tido um respeito maior, porque a gente não luta por aceitação, e sim por respeito, por inclusão, e a gente tem visto que está tendo uma inclusão melhor na sociedade, uma receptividade. Aqui está uma festa política, com cunho político, para mostrar a nossa diversidade, para mostrar a nossa alegria. Por que a parada ela é tão importante para o movimento LGBT? A parada é para a gente sair nas ruas e mostrar que, independente da orientação sexual, independente da identidade de gênero, independente de qualquer diversidade, nós somos seres humanos, nós somos cidadãos, pagadores de impostos, nós votamos e merecemos políticas públicas voltadas, específicas para a população, porque infelizmente a sociedade ainda tem uma certa exclusão dessa população em certos âmbitos como trabalho, escola, educação, enfim. O Enredo Cultural vai para um rápido intervalo e daqui a pouco tem mais Parada LGBT de Goiânia. Não saia daí!
Algumas histórias de vida se entrelaçam com a história cultural da cidade e a gente conhece um pouco dessa relação aqui no Retrato Cultural. Oi, meu nome é Terezinha Maria Nobre Caetano da Costa, TT Caetano, em arte. E acho que é isso, a arte me definiu, me mostrou o caminho de vida que eu gostaria de ter. Ser artista para mim não difere muito de ser médico, dentista, jardineiro, é uma profissão. É claro que quando a gente fala da nossa profissão, a gente fica muito emocionado e se entende através dela, né? Porque é através da minha profissão que eu me expresso no mundo. Todo artista, ele constrói muito mais fracassos que vitória. Frustrações, né? Há 2 anos atrás eu construí um espetáculo que eu achava que era o espetáculo da minha vida, em termos dramatúrgicos. Eu consegui escrever para os adolescentes de uma forma direta, de uma forma contundente, um espetáculo bem dirigido, um espetáculo bem montado, um espetáculo de público que foi maravilhoso e ele foi um grande fracasso financeiro. E eu já vivi, já habitei em outros espetáculos que tudo isso era muito frágil e foi um grande sucesso econômico. O que eu acho que algumas profissões, elas não vão por aí, né? Se você é médico e não foi bem na sua profissão, você já muda, já parte para outra coisa. O artista, ele é mais renitente, ele gosta de calos. E Goiânia é dura, sim, é uma cidade dura, ela vamos dizer que ela privilegia mais outras profissões, dá mais oportunidade para outras profissões do que a da arte. É difícil fazer arte em Goiás, mas é difícil também fazer. Eu já morei em Nova York, é muito difícil também fazer arte lá. Não, o artista, ele só é importante para quem não é artista, porque é o único que é capaz de entender nossa alma. Não pense você que o artista é aquele mais sensível. Sensível é quem nos ouve, quem se emociona com o que a gente diz. E para isso é necessário que realmente ele seja outras profissões, né? Que nos abrace, que fale, nossa, ela está falando o que eu penso, o que eu vivi ontem, o que eu vivi há 10 anos atrás, o que eu penso viver daqui a 10 anos. O ser humano é que me interessa. Bom, andando aqui na parada LGBT de Goiânia, a gente encontrou com a Lulu Mon Amour, que é a primeira rapper gay do Brasil. Lulu, como é fazer parte de um movimento que é tão machista? Então, esse movimento tem aberto mais portas ainda. No início, a gente pode dizer que teve uma dificuldade muito grande, mas o rap tem alcançado isso, mostrar que a gente, através das músicas, das letras, está lutando por direitos, criminalização, homofobia, e hoje essa parada é a prova disso. A gente pode dizer que o espaço que você tem conquistado nesse movimento é uma prova de que a sociedade está um pouco mais atenta e mudando? Sim, eu acho que isso é um trabalho que, querendo ou não, exige ainda uma persistência, e a gente está trabalhando justamente para isso, para estar quebrando esses paradigmas, está mostrando que esse é o amor, independente daquilo que a sociedade prega, é nosso e ninguém deve lutar por isso a não ser nós mesmos. E a palavra-chave é coletividade, é isso que a gente tem buscado. Chegamos ao fim deste enredo cultural. Eu espero que você tenha gostado deste episódio. Você pode enviar sugestões e interagir com a TV UFG pelo nosso site ou pelas redes sociais. Aliás, no nosso site você pode rever este e todos os outros episódios. Vai lá, dá uma conferida e a gente se vê no próximo programa, hein? Tchau!